Olá, pessoal. Quero convidar a todos vocês nesse momento que vocês estão aí. Não importa se agora na sua casa, não importa se está na rua, aonde você estiver, seja qual for a hora, qual for o local que você esteja, o importante é que agora você possa dar um pouco de atenção que você vai ouvir. A mensagem, o conhecimento da verdade que a humanidade precisa conhecer para ser liberta. Nesse momento agora, quero convidar a todos vocês que já estão aí atentos, sendo convidados a ouvir, a prestar atenção agora no que vai ouvir, porque vai ser levado para vocês informações que vai lhe dar o conhecimento, vai esclarecer, que vai levar você aquilo que Deus quer que você conheça. E tudo isso só pode acontecer pela verdade do Evangelho de Cristo Jesus. É a revelação de Deus para o mundo. É isso que a humanidade precisa. A humanidade precisa do conhecimento, da verdade que liberta. A verdade de Deus. Porque a humanidade está presa, escravizada, na mentira, trabalhada, principiada pelo diabo, que é o pai da mentira. Mas, irmão Wellington, o que é o diabo? É um monstro? É um bicho de chifre? É não. O diabo é um ser espiritual operante na humanidade, com uma legião de espíritos malignos, os quais foram expulsos do lugar celestial, que viviam na presença de Deus. E esses seres espirituais da maldade, que a Bíblia fala, estabeleceu na terra um reino, que é chamado do reino das trevas. E esse reino está estabelecido na vida humana. Esse reino das trevas está estabelecido na vida humana, onde o ser humano é escravo desse reino, onde o ser humano está preso, subjugado, por causa da sua natureza corrompida pelo pecado, onde a humanidade se perdeu do entendimento de Deus. A humanidade hoje vive ausente no lado espiritual, com Deus, separada. A humanidade está separada de Deus. Essa é a realidade que precisa ser levada para todos conhecer, independente da religião que estão vivendo, que aderem, que vivem, dos princípios e valores que vivem na religião, dos trabalhos, das tarefas, das obrigações, dos sacrifícios, das atividades, das boas obras, do bom comportamento, da integridade, da justiça, da vida santa na religião. A verdade é que todo ser humano está separado de Deus. Não tem comunhão com Deus, não tem vida com Deus, por esses méritos, por esses meios e virtudes. O homem não tem como voltar a Deus de forma alguma, a não ser que ele conheça a verdade, que mostra ao homem o que Deus fez. A verdade do Evangelho mostra ao homem o que Deus fez para o homem chegar a Ele. É Deus que opera a obra, que leva o homem a Ele, que leva o homem a ser salvo. Não é o homem que pratica obra, ou boa obra, ou caridade, ou bondade, ou integridade, ou caráter, ou vida santa dentro da religião, qualquer outro meio, que leva o homem a praticar boas obras, ter virtude e ter mérito para chegar a Deus. O ser humano só pode chegar a Deus pela graça de Deus, o caminho que Deus colocou. O homem estava perdido, sem ter como chegar a Deus. Estava sentenciado à eternidade sem Deus. O homem estava perdido, sem direção, indo a juízo neste mundo.
Ele poderia viver 10, 20, 30, 40, 50 anos, sorrindo, cheio de bênçãos, de vitórias, de prosperidade, de fama, de glória, de vida boa. E o final seria a eternidade sem Deus. É aí que Jesus diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta essa vida tão cheia de resplendores, de glórias, de famas, de satisfação, de conveniência, de bem-estar, de conquistas e prosperidades desta vida e partir para a eternidade sem Cristo? Nada disso que o homem aqui vive, conquista e tem vai servir para a eternidade. O ser humano, o ser real, ele vai para a eternidade. Nada do que aqui ele vive, tem ou possui vai valer para ele na eternidade. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus leva o povo a entender. Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Do que adianta viver tudo neste mundo? Tudo que o homem pode usufruir, ter, conquistar e viver neste mundo? E não se preocupar com a salvação, com a eternidade, com o seu futuro eterno, quando sair deste mundo temporal? O Evangelho nos convida a isso. O Evangelho nos chama a esta responsabilidade de conhecermos a realidade espiritual que nós estamos, da condição, do destino e da situação que nós estamos seguindo. O Evangelho nos convida, nos adverte a essa situação de maldição eterna e nos mostra a esperança para sair da maldição eterna, para alcançar a bênção eterna. Essa bênção eterna que não é por nenhum meio, nem mérito, nem caminhos que o homem vive nesta vida. O que Deus preparou, a obra de Deus, a manifestação do amor de Deus, o operar da graça de Deus, foi em favor do homem, nesse objetivo de tirar o homem da situação de maldição e levar o homem a viver a eternidade com ele, a ter a vida de gozo, a vida abundante, a vida de paz, a vida que Deus projetou para o homem viver. Mas isso só pode ser real se o homem crer na obra que Deus operou, se o homem aceitar a obra que Deus manifestou para salvá-lo. Enquanto o ser humano achar que ele é merecedor da vida com Deus, da bênção de Deus, dos favores de Deus, pelos seus méritos e virtude, de trabalho, de obra, de atividade, de vida religiosa, de virtude, de méritos pessoais, de caráter, de integridade, esse ser humano nunca vai chegar a Deus, porque ele não está acreditando na verdade que Deus revela, que ele já está perdido. Não tem nada de bom nele que leve ele a alcançar de Deus o perdão, que leve ele a ser livre da condenação. Não tem nada de justo, de feitos, de merecedor do homem para com Deus, pelas obras que o homem faz. A palavra de Deus, lá no profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, vai dizer que toda a justiça do homem para com Deus é como um trapo de imundícia. Tudo que o homem faça, todo esforço, todo sacrifício humano para tentar agradar a Deus e viver na graça de Deus, alcançar a vida com Deus, é em vão. Não serve para nada, não vale de nada. Porque se assim fosse, aprenda uma coisa. Se assim fosse, se o homem pudesse chegar a Deus pelo seu mérito, pela sua virtude, pela sua bondade, pelas suas obras e esforços de vida religiosa, de vida de caridade, de vida do bem, Jesus não precisava ter vindo. Sabe por que Jesus Cristo veio? Ele não veio para ser um personagem de religião.
Ele não veio para ser um objeto da fé dos religiosos. Ele não veio para satisfazer o desejo e a vontade do ser humano nesta vida aqui. Jesus não veio para servir de objeto religioso para o religioso conquistar os seus objetivos no nome de Jesus. Se tivesse alguma forma do homem chegar a Deus, Jesus não precisava ter vindo. Sabe qual foi a importância da vinda de Jesus ao mundo? Para dar ao homem a oportunidade de salvação. Para oferecer ao homem o caminho de volta a Deus. Porque Jesus veio ao mundo como a porta de Deus, que faz o homem ter acesso a Ele. Jesus veio ao mundo como um único caminho de Deus, que leva o homem a encontrar Deus. Jesus veio ao mundo como a verdade absoluta de Deus, para o homem sair da mentira do diabo e conhecer a realidade de Deus para a vida dele. Jesus veio ao mundo como a vida de Deus para o homem que está morto, sem vida com Deus. Jesus veio ao mundo como o único meio do homem chegar a Deus. Sem Ele, ninguém chegará ao Pai. Ninguém tem vida com Deus. Ninguém está livre do juízo. Sem Jesus, não há outro meio para o homem ser salvo. Sem Jesus, não há outra realidade na vida do homem. Sem Jesus, o que resta para o homem é juízo, condenação, eternidade sem Deus. Quando findar o labor desta vida, que deste mundo temporal partir para a eternidade, o que aguarda as pessoas que partem deste mundo na eternidade é o juízo de Deus, é a ira de Deus. É por isso que precisamos de Jesus. Como está escrito, revelado no Evangelho, a importância de crer em Jesus. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele eternamente. O que resta para o homem sem Cristo, que não crer na obra de Deus que é Cristo, que não crê no caminho que Deus colocou para ele e voltar a Deus de volta, que é Cristo, o religar de Deus. O único meio que leva o homem a Deus de volta é Cristo. Não é religião nem vida religiosa. Não é a caridade, nem bondade, nem integridade, nem justiça praticada pelos homens. É Cristo. Sem Jesus, o que resta para o homem é ir a juízo. Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque os que não estão em Cristo para a salvação, continua indo à condenação. Sem Jesus, o homem continua sobre a ira de Deus, como filho da desobediência, como alvo da ira de Deus. É o que Paulo vai dizer, Efésios capítulo 2, versículo 1, que o homem sem Cristo está neste mundo, seguindo o curso deste mundo, na direção, no governo, no domínio, escravo do príncipe deste mundo, com suas hostes espirituais, operando na vida humana, nos desejos, na concupiscência, na mente corrompida do homem, perdida de Deus. O homem está julgado e condenado, escravizado pela mentira do diabo, vivendo a maldição. Mas quando este homem crê em Jesus, aí que acontece a mudança. É aí que vem ser um homem, uma nova criatura, depois que crê em Jesus. Não é se filiando a uma religião e mudando o padrão de vida secular deste mundo e passando a viver um padrão de usos e costumes de vida religiosa. Isso não é a mudança para Deus. A mudança para Deus que Jesus faz é na mente, é no interior. Porque estilo de vida secular, religioso, o mundo vive. Estilo de vida, de usos e costumes, o mundo vive. Não é isso que leva o homem a Deus. Não é isso que dá vida e comunhão com Deus. Não é isso que faz o homem ser aprovado por Deus. Jesus não trouxe um modelo de vida religiosa para ninguém viver para ele. Jesus trouxe o conhecimento da verdade, que muda
ilumina, transforma o entendimento corrompido do homem, que está cego pela mentira do diabo. O Evangelho é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. 1 Coríntios 4:4. Aliás, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4:4. O Deus desse século, se referindo a ele, Satanás, por onde é venerado pela humanidade, cegou o entendimento dos incrédulos, os que ignoram a palavra de Deus, os que não dão ouvido e não crêem, não se conduzem pela palavra de Deus. O diabo cega o entendimento deles. Para quê? Para que eles não contemplem, não conheçam, não recebam a verdade do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus, que ilumina o nosso entendimento. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Romanos 1:16. É o que está revelado no Evangelho. Essa é a verdade que temos que crer. Essa é a direção de Deus para a vida da humanidade. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem centralizada por uma religião. A mensagem do Evangelho não está restrita e nem é exclusiva de nenhum grupo religioso, de nenhuma religião. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus, é universal para toda a humanidade, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da nação. Todos precisam ouvir a mensagem. Por onde encontrarão o caminho, a porta, o meio de salvação? Pelo conhecimento que vem a nós pela mensagem do Evangelho. E toda a mensagem do Evangelho, ela direciona o homem perdido a Cristo, que é o religare de Deus. Não a uma religião, nem a igrejas, nem a vida religiosa, nem a filosofia religiosa, nem a prática, nem a legalismo, nem a crença, nem a dogma, nem a credo religioso nenhum. A mensagem do Evangelho nos conduz a Cristo, que é o caminho. A mensagem do Evangelho nos mostra que Cristo é o único mediador entre nós e Deus, entre Deus e nós. É por Ele que temos a vida com Deus. Não é por nenhum outro meio, lugar ou coisa sendo feita, praticada, rituais, cerimoniais, obrigações, meta, regra, dentro do sistema religioso. É por Cristo. O Evangelho nos mostra Jesus como lugar onde devemos estar para a vida com Deus. Ele é a rocha. Ele é o alicerce. Ele é o fundamento da minha vida com Deus, da tua vida e da vida de todo ser humano que quiser estar em Deus. É Cristo. Jesus, quando veio ao mundo, trazendo a mensagem do Evangelho, ele não vem dizendo a ninguém: vá para a igreja evangélica, vá para a igreja católica, procure uma religião, viva uma vida formal. Olhe, você pratica o ritual, pratique o sacrifício religioso. Para me servir, você tem que estar assim, 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 assado. Não. A mensagem de Jesus é: venham a mim, creiam em mim, estejam em mim, sigam a mim, guardem as minhas palavras, porque Ele é o pão, Ele é a água, Ele é o alimento que mata a nossa fome, sacia a nossa sede de Deus, que preenche o vazio de Deus no interior do ser humano, que vive escravizado, sem paz, sem alegria, oprimido, angustiado, perdido, vivendo na mentira. Jesus é a verdade que levanta, transforma, liberta, restaura e dá ao homem esperança e paz na alma de uma vida com Deus na eternidade. Só Jesus Cristo, irmão. Ninguém vai alcançar nada de Deus por meio de ritual religioso. Ninguém vai alcançar paz, libertação, salvação, reconciliação, vida avivada, o avivamento que é a vida novamente restaurada com Deus. Ninguém alcança isso dentro de ritual ou sacrifício religioso, como as pessoas hoje vivem. É culto disso, culto daquilo, culto de libertação, culto de restauração, culto de quebra de maldição, culto de vitória, culto de bênção. Tudo isso é em Jesus e por Jesus, e isso por fé, com entendimento transformado pela verdade do Evangelho. Quando eu creio em Jesus, tudo isso que as pessoas buscam na religião acontece na minha vida pela fé em Jesus. Não pelos sacrifícios, os méritos, trabalho, as obrigações, as regras, normas da religião. Como o povo vive hoje escravo. Tanto sacrifício religioso, tanta atividade religiosa.
tanto evento religioso, tanta devoção religiosa, o povo se entregando, se dedicando, sendo zeloso, praticante, devoto, alucinados, alienados, fanáticos, vivendo uma vida escravizada, centralizada, dentro de uma religião, nas atividades, nos compromissos. Não é isso que Deus ele nos orienta, irmãos. A vida com Deus não é por esse caminho. Isso aí é o trabalho do pai da mentira, que criou essa mentira de vida com Deus por meio dos ambientes religiosos, do sistema religioso, nas regras, nas normas, nos fardos de obrigação religiosa, onde o povo está perdido de Deus, na ilusão de que estão vivendo para Deus, estão na mentira pensando que estão na verdade, onde estão praticando sacrifício de tolo, uma vida consagrada a Deus de adoração em vão, uma fé vivida dentro de credos e dogmas da religião, que é vã, que Deus não recebe. O Evangelho não trata disso. O Evangelho não nos orienta a isso. O Evangelho não nos conduz a isso. O Evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem que ilumina o nosso entendimento para o conhecimento da verdade, por onde vamos ser libertos. E encontrar o caminho, o meio, a porta de acesso a Deus para a salvação. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim, em Lucas, no capítulo 8, versículo 12. Quando Jesus ele dá a parábola do semeador, ensinando aos seus discípulos, explicando a parábola do semeador, Jesus vai dizer que o semeador é os que pregam a palavra. As pessoas que estão ouvindo, elas são as terras que a palavra, a semente cai. A semente é a palavra. A semente, ela é lançada para as pessoas ouvir a palavra do Evangelho. Não é essa palavra que o povo está aí pregando aí nos centros religiosos, aglomerando multidão para viver mentira. É a palavra da verdade do Evangelho de Cristo. É isso que você tem que ouvir para que a vida de Deus cresça no seu interior. Porque a semente é a palavra, a pregação do Evangelho. E nós que pregamos o Evangelho, nós somos os semeadores que pregamos o Evangelho. E você que ouve e recebe, você é a terra, aonde a semente cai, que é a palavra de Deus no seu entendimento. E aí é com sua ação e atitude, se essa semente vai dar fruto ou se não vai dar fruto. Se essa semente vai crescer, germinar e frutificar, dando a vida de Deus no seu viver ou não. Depende de você. A semente não é colocada a pulso, ela é lançada. E a terra que receber ela bem e perseverar nela e manter ela e viver por ela, e as pessoas, aí vai nascer a vida de Deus. A semente vai germinar e frutificar. E a vida de Deus vai brotar no interior do homem, dando a ele libertação, dando a ele esperança, dando a ele paz, dando a ele convicção, certeza e alegria do perdão de Deus, da salvação e da promessa no qual ele vai estar selado. Quando a vida de Deus é gerada nele, que é a palavra, quando ele aceita e quer, o Espírito Santo passa a habitar nele, tornando ele templo, casa e morada de Deus. Aonde ele agora vai ser o templo, a casa, o altar de Deus. Aonde o culto, a adoração a Deus, vai ser na vida dele e no viver. Não é em ambiente, não é em ritual, não é em cerimonial de 2 horas dentro de uma social, dentro de uma congregação onde se reúne para viver os cultos que são pagãos, anátemas. Culto a Deus é na nossa vida, é no nosso viver, submisso a Ele pela palavra, vivendo na palavra, andando pela palavra, a palavra guiando nossa vida, que é a luz. Por onde nós somos guiados para a vida com Deus é pela palavra. Essa palavra que nós temos que ler, buscar, conhecer. Essa palavra que nós temos que ouvir, ser instruído e ensinado por homens que têm um compromisso com Deus para pregar o Evangelho. Não por homens que têm compromisso com o sistema religioso para pregar a mentira dele, para manter o negócio dele. O povo escravizado, subjugado sobre tarefa, obrigação, trabalho, vivendo dentro de uma instrução anátema, um evangelho maldito, heresia de perdição, doutrina de demônios, se perdendo de Cristo por não ter o conhecimento de Cristo, não está sendo doutrinado na doutrina de Cristo, estão sendo doutrinados em doutrina de igreja, nos princípios e valores da religião,
nos preceitos dos homens. O homem, para viver a vida com Deus, ele tem que estar na palavra, ser instruído pela palavra, guiado pela palavra, doutrinado pela palavra, a doutrina de Cristo. E o diabo, sabendo disso, entra aquilo que Jesus disse em Lucas 8:12, depois que ele explica a parábola do semeador para os seus discípulos. Jesus agora vai dizer que a semente é a palavra de Deus, que é lançada no conhecimento, no entendimento das pessoas. E aí, depois que essa semente é lançada, o trabalho do diabo é tirar a semente da mente do homem, para que ele não creia na palavra, para que ele não creia no evangelho, para que ele não se salve crendo na verdade do evangelho que foi levado a ele. É aí que entra o trabalho do inimigo da humanidade, o adversário da humanidade, não de Deus. O diabo não é adversário de Deus. Deus não tem adversário porque não há ninguém além dele. E não há ninguém que subsista diante dele, que se levante e vença-o. Porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Ser Supremo e Soberano. Além dele não tem ninguém. Então Deus não tem adversário. O diabo não é adversário de Deus. O diabo é o nosso adversário. E nós temos que vencê-lo com a vida em Cristo, com a submissão a Cristo. Não tem vitória diante de Satanás por meio de ritual religioso, cerimonial religioso, campanha disso, campanha daquilo, culto disso. Você está pensando que vence o diabo lendo o Salmo 91? O Salmo 91 não é para você estar lendo. O Salmo 91 é para você examinar e crer no que ele ensina e guardar na sua vida. Não é um livro místico. A Bíblia não é um livro místico para você estar tirando palavra de sorte, para você estar usando a palavra como um amuleto da sorte. A Bíblia é um livro de instrução de Deus para a tua vida, para que eu e você seja bem-aventurado, andando por ela e não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Se manter prudente no caminho que a Bíblia mostra, para prevalecer diante das lutas e das investidas do inimigo da nossa alma contra a nossa vida. Só perseveramos, venceremos se estiver firme, fiel até a morte, guardando a palavra do Senhor e não negando o nome dele. Guardando a palavra de Cristo, andando por ela. É a espada do Espírito, por onde a gente vai vencer e se defender das investidas maléficas, diabólicas, satânicas dos espíritos das trevas. Nós vamos vencer com a palavra. Não é com misticismo nem paganismo vivido dentro de igreja. É com a palavra no nosso entendimento. A palavra tem que estar aqui na nossa mente, no nosso entendimento. Como disse Davi, guardei a tua palavra. Aonde? No meu coração. O coração não é o bolo de carne que bombeia o sangue. O coração é o entendimento, onde está toda a razão, faculdade, pensamento, atitude, toda ação do ser real está na mente. É aqui que devemos viver a vida santa com Deus, com a palavra no nosso entendimento. É aqui que devemos andar guiado por Deus, adorando e servindo a Deus, com a palavra no nosso entendimento. Não é em ritual, cerimonial, sacrifícios e formalidade religiosa. É com a palavra, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra, é Jesus. Ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que me siga não permaneça nas trevas, mas passe das trevas para a luz. As trevas é o diabo, é a direção do diabo, é a escravidão de Satanás. Quando você crê em Jesus, você sai das trevas, da direção do diabo, da escravidão de Satanás e passa a seguir Jesus. Seguir Jesus. Não princípios e valores de sistema religioso nenhum. Está entendendo, irmãos? Seguir Jesus não é estar vivendo dentro de igreja. Seguir Jesus não é estar escravizado em legalismo de igreja. Seguir Jesus não é estar vivendo princípios e valores de igreja e religião. É preciso as pessoas conhecerem isso. E você só pode conhecer isso se tiver o conhecimento do Evangelho. Gente, amigos que me ouvem agora, independente da religião que você é, independente da cultura que você tem, independente da classe social que você está, você precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem universal
para todas as pessoas, não importa a cor, a raça, a religião, a cultura, todos precisam de conhecer o Evangelho, para conhecer a verdade de Deus e ser liberto. Quantos estão escravizados pelo diabo dentro do sistema religioso, com a mentira de que estão servindo a Deus? Por quê? Porque não dão ouvido à mensagem do Evangelho. Aí entra o que Jesus disse. Aí acontece aquilo que está lá escrito na palavra de Deus, dito por Jesus em Lucas 8:12. O diabo tira a palavra do coração do homem para ele não crer no Evangelho. Está aí a realidade daquilo que Paulo disse aos Coríntios, na sua segunda carta, 4:4. O diabo cega o entendimento das pessoas para que não contemplem, não conheçam a verdade do Evangelho, para viver na mentira dentro do Evangelho anátema, viver numa mentira de adoração a Deus em vão, sem a direção do Evangelho. Não tem como o homem viver para Deus. Por isso que o diabo trabalha, não é para tirar ninguém de igreja ou de nenhuma religião. O diabo trabalha para cegar o entendimento das pessoas do conhecimento do Evangelho. Porque o homem só pode chegar a Deus e ser salvo pelo Evangelho, que mostra Jesus, a verdade que o homem precisa conhecer. O próprio Jesus vai dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Lembrando sempre que quando Jesus diz aí em Marcos 16:15, quem crê e for batizado será salvo, Jesus não está colocando a salvação em dois meios. O homem crê nele e ser batizado numa igreja por um líder religioso no cerimonial de água. Não é esse batismo que Jesus está falando. O crer e ser batizado é o crer com arrependimento para receber o Espírito Santo de Deus pela fé em Jesus. O batismo aí é com o Espírito Santo, que quem batiza é Jesus, que leva o homem a ser uma nova criatura, receber remissão de pecados e inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus. É pelo batismo com o Espírito Santo. Não é por batismo de nenhuma denominação religiosa feita por nenhum líder religioso no cerimonial que eles vivem e praticam lá como meio de novo nascimento, né? Chegam a dizer que é o meio de salvação. Se não for batizado, não é salvo. Se não for batizado, não tem comunhão com a igreja. Não nasce de novo. Não recebe remissão de pecado. Porque Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo da água e do Espírito. Outro texto pregado errado pelos falsificadores da palavra. Os enganadores, com propósito. Eles fazem isso com propósito. Eles falsificam os falsos profetas. Os ministros de Satanás, que se denominam homem de Deus, falsificam a palavra para a sua causa de ganho. Porque quando Jesus disse a Nicodemos que ninguém poderia entrar no reino de Deus se não fosse nascido de novo da água e do Espírito, a água e o Espírito que Jesus fala é a palavra e o Espírito Santo. Não é água H2O que os homens batizam ao povo dentro da religião, pelos homens que são pecadores, que não têm autoridade de operar nenhuma graça na vida de outro homem. Quem opera a graça espiritual para o homem é Jesus. Quando Jesus diz nascer da água e do Espírito, Jesus não está falando de ser batizado dentro de água para nascer de novo. Essa água e o Espírito que Jesus fala a Nicodemos é o conhecimento do Evangelho que Nicodemos precisava ter e a direção do Espírito Santo, por onde o homem é guiado quando crê no Evangelho, recebendo o Espírito Santo para ser guiado por ele no senhorio de Cristo. A Bíblia nos informa que ninguém pode seguir Jesus como Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos torna propriedade de Deus. A garantia da redenção na nossa vida é o Espírito Santo. Paulo vai dizer, Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Da mesma forma, Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 1, 13 e 14.
Recebemos o penhor da salvação, que é o Espírito Santo, quando cremos no Evangelho. Aí tornamos-nos participantes, eleitos para a vida com Deus. Quando nós cremos no Evangelho e recebemos o Espírito Santo, que é a garantia da nossa redenção, da nossa vida com o Senhor, como propriedade de Deus, como está escrito lá, Romanos 8:9. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Deus, não é de Deus. Então o Espírito Santo é quem nos torna membro do corpo de Cristo, povo de Deus. Esse é o batismo, que leva o homem ao novo nascimento, que insere o homem no corpo de Cristo, igreja, pessoas, o corpo místico de Cristo formado por pessoas que são membros, que formam a igreja. Não é uma igreja instituição de nenhuma placa denominacional. A igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo em todos os lugares da terra, que são membros ligados ao corpo, guiado pela cabeça, que é Cristo, o guia da igreja. Não é pastor, nem papa, nem padre. A autoridade espiritual para a igreja de Deus é Cristo, não é pastor, nem papa, nem padre. É isso que o Evangelho mostra. É isso que as pessoas precisam crer, precisam ouvir, precisam ser instruídos. O Evangelho nos leva a esse conhecimento, irmãos. O Evangelho leva ao conhecimento por onde nós vamos encontrar o caminho para Deus. É a verdade que liberta. É o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho é tão importante para o mundo que Jesus, ele vai enviar os seus discípulos para pregar essa mensagem e dizer a eles: vão pregar a todas as pessoas. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Mas como vão crer se não há quem pregue? Como vão ouvir daquele? Vão crer e ouvir daquele de quem não foi anunciado a ele. Romanos capítulo 10, versículo 13, por aí, vai dizer que Deus enviou homens para pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é um feito de Deus. O mundo inteiro vai ser abençoado com o conhecimento da verdade. Agora, muitos desprezam o chamado de Deus, o conhecimento da verdade. Porque Deus chama o homem, não é por sermão de igreja. Deus chama o pecador a vir a Ele pelo Evangelho, que mostra o único meio de acesso a Deus. Paulo vai dizer: pelo Evangelho fomos chamados por Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. O Evangelho é importante para que o homem tenha o conhecimento da salvação. E esse é o trabalho do diabo, impedir que você ouça e conheça o Evangelho. Você acha que os apóstolos foram mortos por quê? Perseguidos, ameaçados, constrangidos para não continuar pregando o Evangelho? Vocês acham que o trabalho do reino das trevas de impedir os que Deus levanta para ministrar e pregar o Evangelho é por qual objetivo? É por qual motivo? Para que as pessoas não conheçam, não ouçam. Mas não tem isso não. Deus permite. Olha, meus irmãos, vamos analisar uma coisa aqui. Olha como Deus é. Deus permite os seus cristãos ser mortos. Meu Deus. Não, Deus me chamou, nada vai acontecer comigo. Acontece. Deus permite os homens que Ele levanta e envia para pregar o Evangelho. Deus permite ser preso, ser morto. Tem situações que Deus dá livramento. Tem situações que Deus permite ser morto. Vamos lá. Pedro foi preso para ser morto, mas Deus não permitiu. Livrou Pedro. Estevão foi preso e foi morto, decapitado. Deus permitiu. Porque a morte para Deus não é nada. A morte física para Deus não é nada. A palavra de Deus vai dizer que Deus tem alegria na morte dos seus santos. Porque
Nós, morrendo, é ir para Deus, aguardar o dia da restauração, da ressurreição do corpo. O que Deus não se alegra é na morte do ímpio, porque o ímpio morre e segue para o juízo eterno. E Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque ele vai para o juízo eterno. O juízo eterno é a justiça de Deus sobre o pecado. Mas para o homem não receber a justiça de Deus, a ira de Deus que ele merece, Deus providencia a graça que ele não merece, para livrá-lo do juízo. Mas o homem permanece na incredulidade, negando, rejeitando, desprezando o favor de Deus, e mantém-se na sua vida obstinada, endurecida, o coração penitente. E quando ele morre nessa situação, não resta outra coisa para ele, é juízo. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio é aquele que está sem Cristo, que não creu na palavra de Deus, que está vivendo fora da direção dela. Pode ser religioso de qualquer religião. Se não está no evangelho, é ímpio. Se morrer, vai para o juízo. Agora a palavra de Deus diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por que Deus tem prazer na morte dos santos? Isso está lá em Salmo 16:15 ou é 15:16. Vocês vão ver isso lá. Mas por que diz a palavra de Deus que Deus tem prazer na morte dos seus santos? Porque quando morre uma alma, a alma não morre. Quando morre uma pessoa em Cristo, e eu vou te explicar aqui porque tem gente que pode estar agora confusa. Como é que a alma não morre e você está dizendo que a pessoa morre? A alma é o ser real que é espiritual. Esse ser real não morre. Ele existe eternamente. O que morre é o corpo. O que é a morte? Separação. Como está lá em Tiago 2:26. Que o corpo sem o espírito está morto. Então a morte é quando o espírito sai do corpo. O espírito volta para Deus. O corpo vai para a terra. O corpo fica na terra. O corpo perece. Deixa de existir porque a terra come. Mas o espírito não, é o ser real. Ele volta para Deus, consciente, lúcido, sóbrio, que é o ser real. E para Deus, ou para juízo, retido nas cadeias espirituais, onde estão os espíritos que saíram do corpo, sem Cristo, aguardar o dia do juízo, como está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. E os salvos que morreram em Cristo, salvo porque morreram em Cristo. Seu corpo vai para a sepultura e seu espírito vai para Deus, para o lugar de descanso eterno, aguardar o dia da ressurreição do corpo, como está escrito em Apocalipse 14:13. Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque esses descansarão. Eles não vão estar sem existir, inexistente, porque ninguém que não existe vai descansar. Só descansa quem está existindo. Então depois da morte a gente vai para o bom lugar lá no céu, que é o lugar de descanso eterno, onde estão as almas de todos que morreram em Cristo, aguardando o dia da ressurreição do corpo glorificado, para estar habitando com o Senhor eternamente, no novo mundo que Ele já tem preparado na eternidade. E os espíritos dos que morreram sem Cristo estão lá nas cadeias espirituais que Pedro vai dizer, prisões eternas, onde estão reservados até o dia do juízo, para receber um corpo ressuscitado, mas um corpo não glorificado, para passar a eternidade dentro da cadeia espiritual que Deus preparou, o lago de fogo, que arde com fogo e enxofre. É um lugar terrível. É uma eternidade, é um estado terrível, que Jesus vai dizer que é tormento eterno. Mateus 25:46. Jesus vai dizer que é tormento eterno. E Jesus vai dizer que não foi para o homem que Deus preparou isso. Esse lugar real que vai toda a pessoa que sai do corpo, Deus não preparou para o homem. Mas, irmão Wellington, se Deus não preparou para o homem, por que o homem vai para lá? Porque Deus preparou esse lugar, que é as cadeias eternas, lugar de punição, onde Deus vai lançar sua ira para punir o pecado do homem. Deus preparou isso para punir os anjos que caíram, que pecaram contra ele. Os anjos que pecaram contra Deus.
estão nesse lugar reservado para o dia do juízo. E os homens vão para lá, por quê? Porque seguiram a influência de Satanás, pecaram contra Deus e persistiram no pecado. Não é só porque pecaram, porque o homem pecou e Deus deu uma oportunidade de arrependimento. O diabo não, o diabo pecou e não tem salvação para ele. O diabo já está condenado, julgado, sem nenhuma oportunidade de salvação, os seres espirituais. Mas os seres humanos que habitam no corpo, que são espírito que habita no corpo, esses seres humanos, eles foram agraciados por Deus. Nós, eu, você, que somos seres humanos. Deus nos deu uma oportunidade, nós pecamos contra Deus, nós entramos em juízo, nós estamos dentro da ira de Deus, no alvo da ira de Deus, nós somos réus do juízo de Deus, mas Deus nos deu uma oportunidade. É aí que entra a mensagem do Evangelho, é aí que entra a importância dessa informação, para levar para o homem essa esperança, para levar para o homem o conhecimento do amor de Deus, porque Deus amou o ser humano de uma maneira tão grande, que Ele operou uma oportunidade, um meio de salvação, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É aí que entra o amor de Deus manifesto por nós, que a mensagem do Evangelho nos traz essa esperança. O apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11, Paulo vai dizer: porque Deus, o Pai, o ser espiritual que ninguém nunca viu, o ser glorioso, o Criador, o ser supremo espiritual, que se manifestou em carne no Filho, esse Deus nos amou de uma maneira tão grande que Ele prova o amor dele para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Paulo vai dizer: e logo muito mais agora, depois que cremos nele, reconciliado com Deus o Pai, somos livres da ira de Deus pela sua vida que foi dada por nós. Nós cremos nisso. É nisso que nós temos ousadia de estar na presença de Deus, pela morte de Cristo, que é o único meio por onde eu me glorieio, por onde eu tenho ousadia, por onde eu entro na presença de Deus com ousadia, sem medo de juízo, porque Cristo morreu por nós para nos livrar da ira de Deus. Essa é a obra de Deus manifesta em favor do homem. Isso é o que o Evangelho revela. É isso que a humanidade precisa ouvir. E nesse trabalho de informação aqui nesse meio social, aqui no Face, meus amigos também aqui do YouTube, do Quai, sempre tenho transmitido a informação da palavra de Deus, a verdade do Evangelho para vocês, para edificar os irmãos que estão na fé, para levar a luz para os que estão nas trevas, para nos advertir que estamos em Cristo, a ser prudente, perseverando, estar firme no Evangelho, para que a gente não venha se perder da direção de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós não tivermos no Evangelho de Cristo, não podemos ser salvos. Salvação não é dentro de nenhum sistema religioso, cumprindo regra e obrigação de sacrifício religioso. Salvação é andando com entendimento pelo Evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2, Paulo vai advertir os irmãos, dizendo: irmãos, eu tenho levado para vocês esse Evangelho, comunicado e informado a vocês, esse Evangelho que vocês creram, que vocês estão nele e permanecem nele, é por esse Evangelho que vocês serão salvos. Se vocês permanecer, Paulo vai dizer, vocês são salvos pelo Evangelho. Se vocês permanecerem no Evangelho, porque o Evangelho é Cristo, é a informação, é o conhecimento, é a direção a Cristo. O Evangelho não leva a nenhum outro lugar. E nós só somos salvos e se manter na direção do Evangelho, que nos leva a Cristo e nos faz a guiar-se por Cristo. Eu acho interessante, irmãos. Eu acho interessante. Isso é importante falar para os calvinistas, né? Que diz que não se perde salvação. Para que Paulo dá essa advertência aos coríntios? Colocando eles na condição de manter-se na salvação, se permanecer no Evangelho. Por quê? Porque se eles não vigiassem, não fossem prudentes e não perseverassem em se manter no Evangelho, eles poderiam se desviar.
Esse é o trabalho do diabo. Levar as pessoas a apostatar da fé. Desviar do evangelho. Por quê? Outra coisa que eu quero comunicar a vocês aqui. Deixa eu sentar agora um pouquinho aqui. Meus amados irmãos, escuta uma coisa aqui. Como é que o indivíduo que está andando com Deus pode se desviar de Deus? Se ele não tiver com a direção dele guiada por Deus, ele se perde de Deus. E como é que Deus me guia? Qual é a direção de Deus que eu tenho que seguir? É Cristo. A instrução que ele deixou, a doutrina dele. E Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Por quê? Porque você pode estar andando com Cristo, seguindo na doutrina de Cristo, mas se você não vigiar, o diabo pode cegar o teu entendimento e te levar a se perder dessa doutrina. Porque Paulo vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa. E Jesus vai advertir os discípulos a ter cuidado com o fermento dos fariseus. Nem Jesus nem Paulo estava falando de fermento biológico que bota no bolo, no pão. Jesus e Paulo estavam falando da doutrina contrária ao que Jesus veio ensinar. Dos ensinamentos, dos valores, dos princípios. O fermento é a doutrina. E Paulo vai dizer que muitos vão desviar da fé, apostatar da fé. Por quê? Porque vão seguir doutrinas de demônios, que são pregadas como doutrina de Deus, por homens enganadores, a serviço do reino das trevas, com a mente apartada da verdade, corrompida na obscuridade da mentira, pensando que estão servindo a Deus, estão sendo instrumento de Satanás. E o apóstolo João vai advertir os irmãos na sua segunda carta, no versículo 9 e o 10, porque não tem capítulo. Observe a importância da palavra que você tem que atender agora a ela. Escute o que João vai dizer aos irmãos na sua segunda carta, no versículo, porque não tem capítulo, 9 e o 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não vos traz a doutrina de Cristo, não o recebais, nem tampouco o saudais, porque esse não é da fé, esse não está na comunhão do Espírito Santo, não está guiado por Deus, se afasta dele. Todo aquele que está pregando uma doutrina contrária à de Cristo está a serviço dos espíritos enganadores. Todo aquele que prega a doutrina de Cristo, misturada, adicionada com outras coisas, outros princípios e valores, não está guiado pelo Espírito Santo. Ninguém pode estar em Cristo se não tiver compromissado com Ele pelo Evangelho. O apóstolo Paulo vai advertir os irmãos, lá na igreja em Roma, não é? Na igreja denominação romana, é a igreja, pessoas que estavam em Roma. Paulo vai dizer: irmãos, observem os que estão aí escandalizando e trazendo dissensões à doutrina de Cristo. Se apartem deles. Paulo vai advertir os irmãos, Romanos 16, 17. E olha o que Paulo vai dizer a Tito e a Timóteo. Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 5. Paulo vai dizer: Timóteo, se alguém não prega segundo as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, te aparta dele. Isso é soberbo. Está com a mente corrompida, apartado da verdade. Trabalha por causa de ganha. Trabalha cobiça, ganância, avareza. Sai, separa, te afasta dele. A mesma coisa Paulo vai advertir a Tito. Capítulo 1, versículo do 9 ao 16. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, sejamos prudentes, que a nossa vida esteja alicerçada, fundada, não dentro de sistema religioso, de atividade, de tarefa, de obrigação, de obra religiosa, mas que nós possamos estar com a nossa vida como prudentes na fé, como disse Jesus,
lá em Mateus 7, 23, que ele compara o homem prudente, aquele que edifica a sua casa na rocha. Venha o que vier, combatendo contra essa casa, mas a casa permanecerá firme, de pé. Jesus não está falando de uma casa literal. Jesus está falando da nossa vida com Deus, que tem que ser firmada e alicerçada em Cristo, que é a rocha, a palavra dele, o que ele ensinou. Aqueles que estão como homens loucos, nércios, imprudentes, edificando sua casa na areia, a casa está de pé, mas não vai subsistir no dia do juízo. Por quê? Porque não está na palavra, no alicerce para a vida com Deus. Vai cair esta casa, grande vai ser a ruína e a perdição de quem está vivendo com o alicerce na areia, que é a vida religiosa, que é a vida nos preceitos dos homens, que é a vida escravizada no legalismo religioso, que é a vida vivida dentro de prática, de atividade, de compromisso, de regra, de meta, escravizado, devoto e consagrado às religiões, não a Cristo, pela palavra dele. Esses estão com a sua vida fundada na areia, pensando que estão alicerçados em Deus. Alicerçado em Deus, com a vida firmada em Deus, é quem está na palavra de Cristo, no conhecimento dela, para ser liberto e andar na liberdade que Deus nos dá em Cristo, por Cristo. Jesus vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos. Tudo com Deus é pelo conhecimento de Cristo na palavra dele. Não tem vida com Deus por meio de sacrifícios, penitências, flagelos, dentro de valores religiosos. É dentro dos princípios e dos valores do Evangelho que Cristo pregou para que nós tenhamos a vida com Deus na salvação de Deus que Ele nos oferece. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, amigos que sempre me ouvem, esse irmão que sempre está aqui à disposição, levando para vocês a informação da verdade que liberta, o irmão Wellington Ramos. Busque ser prudente, vá buscar o conhecimento de Deus. Eu quero convidar você a ouvir o que eu vou lhe dizer aqui agora. Vida com Deus não é por meio de sacrifício ou de atividade de obra religiosa. Vida com Deus é pelo conhecimento. E quando o homem não tem, nem se importa, nem busca o conhecimento de Deus, ele tem a vida dele perdida de Deus. Olha o que Deus vai dizer pelo profeta Oséias 4:6. O meu povo perece, foi destruído, porque lhe faltou conhecimento e porque desprezaram o conhecimento. O conhecimento de Deus é o que nos leva a chegar a Ele. E esse conhecimento de Deus é Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, convertido a Cristo, Paulo era um grande fanático, devoto da religião. Paulo vivia uma vida como se fosse para Deus, dentro das práticas, dos valores, dos princípios da religião. A religião de Paulo, judaica, era farisaica. Paulo era fariseu. A principal religião dos judeus, a mais radical, Paulo chega a dizer isso, a mais radical. Atos 26, versículo 4, Paulo vai dizer isso. E Paulo vai dizer que ele era muito zeloso dessa religião. Ele era muito dedicado. Ele vivia uma vida impecável na religião, como se fosse para Deus. Mas Paulo vai dizer que pelo conhecimento de Cristo, ele considerou tudo isso como perda, como esterco, para que possa chegar a Deus pelo conhecimento de Cristo. Filipenses 3, dá uma lidinha lá no versículo 7 e o versículo 8. Para que você conheça essa verdade, que vida com Deus não é pela religião, porque senão Paulo não precisava conhecer Jesus, porque Paulo já era um religioso, ele já praticava os valores da religião, as obras da religião, os rituais da religião, as penitências e os sacrifícios da religião, a vida justa e santa da religião. Mas Paulo, com tudo isso que vivia, estava perdido de Deus, não tinha vida com Deus. Paulo só teve a vida com Deus, só teve o encontro com Deus para a salvação, pelo conhecimento de Cristo, que ele teve que renunciar
tudinho que ele vivia para se converter a Cristo. Então é isso que eu quero que você entenda. A vida religiosa não liga ninguém a Deus. Não dá ninguém a mérito e a virtude de alcançar a graça de Deus. Porque se o homem fosse a Deus, alcançasse a salvação de Deus, tivesse a aprovação de Deus pela vida religiosa, Jesus não precisava ter mandado Pedro pregar o evangelho a Cornélio. Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos, no versículo 1 ao 4, a Bíblia vai testificar de Cornélio, que Cornélio era um homem íntegro, religioso, praticante de boas obras, vivia os rituais religiosos, orava, fazia caridade, mas nada disso deu a Cornélio o mérito da comunhão e da vida com Deus. Cornélio estava perdido sem salvação, com toda a integridade que ele tinha, com todo o caráter e a vida justa e reta que ele vivia na religião. Cornélio estava perdido de Deus. Foi preciso Jesus enviar Pedro à casa de Cornélio para pregar o evangelho que leva o homem o conhecimento para o homem chegar a Deus e alcançar a salvação de Deus. E o texto vai dizer que Cornélio, quando ouve o evangelho, ele crê. E aí sim, ele agora encontra-se com Deus pelo arrependimento que ele teve quando ouviu o evangelho, foi batizado, selado pelo Espírito Santo e passou agora a estar numa vida de comunhão com Deus, na promessa da salvação. Se você quer uma confirmação disso, leia lá em Atos capítulo 11, versículo 12 ao versículo 14, que você vai ver que Cornélio não era salvo. Cornélio não tinha comunhão com Deus. Porque Cornélio, nesse texto que eu disse, lá em Atos 11, 14, Cornélio vai dizer que o anjo apareceu a ele, mandando ele chamar Pedro, que ia pregar ele o evangelho, por onde ele ia conhecer o caminho da salvação. Então Cornélio ainda não era salvo, não tinha salvação, não tinha comunhão com Deus. Ele só passou a ter a comunhão com Deus a partir do momento que ele ouviu o evangelho e creu. É importante ouvir o evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê, condenado. Esse é o único instrumento que leva o homem a ser liberto, a ter vida com Deus e alcançar a graça de Deus. É pela pregação do evangelho. Não é por ritual. Não é por culto de igreja. Não é por dentro de igreja. Não é por sacrifício, não é por obra, nem penitência, nem movimento de culto, de campanha, de pacto, de voto, de nada disso. De missa, de reza, de terço, de milagre, de promessa, de pacto, de voto, de campanha. É tanta coisa que o povo vive na religião escravizado, sob obrigações, metas e regras a cumprir, no sacrifício religioso, na atividade religiosa, centralizando a sua vida na religião, como se isso desse a eles a garantia, a certeza e a segurança da vida com Deus. Estão perdidos, precisam do evangelho. É por isso que eu prego o evangelho para toda criatura, seja evangélico, católico, espírita, budista, preto, branco, magro, gordo, bonito, feio, intelectual, ignorante, analfabeto, sábio, seja alemão, português, inglês. O evangelho é para toda criatura, independente da cor, da raça ou da religião. Todos precisam ouvir do evangelho para poder conhecer a verdade que liberta e chegar à vida com Deus, para a segurança e a promessa da salvação. E depois de crer no evangelho, tem que perseverar a andar pela direção do evangelho. E aí Deus levanta homens, capacita e dá a vocação para instruir, ensinar, orientar, corrigir com a palavra, formando cada dia mais o conhecimento de Cristo nas pessoas. Homens que Deus levanta, que não é para abrir
comércio religioso, instituição religiosa, para se colocar sobre o povo como autoridade, para botar o povo a serviço dele, para botar o povo como negócio dele, para abrir o empreendimento dele. Não, Deus levanta homens, não é para ter título de soberano dentro de instituição. Deus levanta homens com vocação de pastor, evangelista, profeta, doutor e mestre, para o ministério da palavra, apacentar as ovelhas. Não é sentado dentro de gabinete de igreja, instituição religiosa, é indo ao campo, levando a luz para os que estão nas trevas, levando a palavra de vida aos que estão mortos, levando a verdade aos que estão na mentira. É para isso que Deus nos vocaciona. Pastor não é título de soberano dentro de nenhuma instituição religiosa. Pastor é vocação que Deus dá a homens que Ele capacita e envia para ministrar o Evangelho às vidas que estão perdidas. Que Deus abençoe vocês, que Deus ajude vocês a contemplar, conhecer e receber a mensagem, o ensino, o esclarecimento que foi levado a vocês agora. Se vocês assim desejam buscar mais o conhecimento de Deus, leiam a Bíblia. Tudo que eu preguei aqui para você está aqui. Tudo que eu mostrei a você é pelo conhecimento do Evangelho. Leia a palavra de Deus. Se você não tem uma prática na leitura, tem dificuldade a ler, vai escutar a palavra, a pregação do Evangelho, que Deus envie a você homens compromissados para pregar o Evangelho a você. Não o Evangelho misturado, não o Evangelho pela intermediação, pela interferência de religião, não o Evangelho contaminado por preceitos e valores de homens, não o Evangelho subjugado a um sistema religioso, mas o Evangelho direto de Cristo para você. Que Deus leve homens até você para abrir os seus olhos, levar a luz para você sair do engano e da mentira. Porque da mesma forma que Deus levanta homens para pregar o Evangelho, o diabo levanta os seus ministros para deturpar a verdade do Evangelho, pregar o Evangelho anátema, levar doutrina de demônios, heresia de perdição, movimentos em nome de Deus para o povo se perder de Deus dentro desses movimentos, por meio dessas doutrinas, por meio da direção desses homens que se colocam como homens ungidos, ministros de Deus. Que, na verdade, todo aquele que não está compromissado com o Evangelho de Cristo, que está pregando uma mensagem que não é a doutrina de Cristo, não é o Evangelho, não são ministros de Deus coisa nenhuma. São obreiros de Satanás, transfigurados como ministros de Cristo. É o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 11, no versículo 14 e o 15. E se você ver o capítulo 11, versículo 1 ao 4, você vai ver Pedro dizendo aos irmãos que estava cuidadoso, que temia para que os irmãos não fossem enganados pelo diabo. Assim como o diabo enganou Adão, levando Adão a se perder da vida com Deus, a cair da graça de Deus, a perder a comunhão com Deus pelo engano, o diabo também está tentando todos nós, hoje, que já estamos em Cristo, levantado, restaurada a comunhão com Deus. O diabo continua trabalhando para nos derrubar novamente, para nos fazer perder a comunhão com Deus, para nos desviar de Deus. Cuidado, escapa por tua vida. Cuida tu que está de pé para que não caia. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. A doutrina de Cristo. Porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Tragar é tirar, é fazer o homem se desviar de Cristo. E ele tem conseguido isso na vida de muitos que não é prudente. São loucos, se deixam levar por tudo que dizem que é de Deus, por todo movimento que emociona, o povo está sendo guiado e se perdendo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que o Espírito Santo nos adverte que muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. É assim que o diabo derruba o homem da presença de Deus, porque não perseverou, não é prudente, não é fiel à palavra, não se mantém prudente na doutrina de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que o final dessa obra, grande é o galardão. E a obra que Paulo fala aí para a gente ser firme e constante, não é trabalho, nem obra, nem obrigação de igreja, nem atividade religiosa de igreja nenhuma. A obra é a fé em Cristo. Essa é a nossa vida de compromisso para nos manter na presença de Deus. É a nossa fé em Cristo, caminhada e vida de fidelidade a Ele pela palavra. E Pedro vai dizer, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, para encerrar, escuta aí, irmão, o que o apóstolo Pedro vai dizer advertindo. Irmãos, alcançando o final da nossa fé, a salvação da nossa alma, vamos perseverar na fé, ser fiel até a morte, para que no final da nossa fé possamos estar com a nossa alma desfrutando da salvação da vida eterna, porque ainda estamos no corpo, não estamos na vida eterna, estamos numa vida ainda temporal. E se nós se perder de Cristo nesta vida, vamos para uma eternidade sem Deus. É por isso que enquanto estamos aqui neste corpo, devemos estar andando por fé, vigiando e perseverando, como disse Paulo, escrevendo sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8. Paulo vai dizer: eu desejo deixar esse corpo para habitar com o Senhor, mas enquanto estou aqui, vivo por fé e não por vista, desejando antes sair deste corpo e ir para o Senhor. Ou seja, com a morte ou com o arrebatamento é que nós vamos sair desse corpo. Mas enquanto estamos nesse corpo, devemos combater o bom combate da fé até acabar a carreira e não desviar da fé. Foi o que Jesus disse: ser fiel até a morte. O fim da nossa existência aqui neste mundo é com a morte ou com o arrebatamento. Enquanto não chega nenhum desses dois acontecimentos, perseveremos, irmãos. Sejamos firmes e constantes, sempre abundante, vigilante, estando atento, cuidando da nossa fé, na doutrina de Cristo. Não é de uma fé de prática religiosa, de credos e dogmas religiosos. É de uma fé guiada pela palavra, na esperança da palavra, na submissão à palavra. A fé em Deus é pela palavra. Ninguém vai agradar a Deus vivendo uma fé que não é na palavra. É impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé que agrada a Deus é a fé que vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra. Romanos 10, 17. E é por essa fé que nós alcançamos o dom gratuito de Deus, a salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Efésios 2, 8 e o 9. E que Deus nos ajude a permanecer firme, constante e abundante até o fim, com a nossa fé, sem desanimar, sem desfalecer, sem desviar. Pois Jesus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O amor não é uma vida dedicada à religião, é uma vida dedicada à palavra. O homem só ama a Deus quando ele está na palavra, guarda a palavra. Foi o que Jesus disse: quem me ama é quem guarda a minha palavra. Então, muitos estão desviando da palavra. É o amor esfriando, é perdendo interesse, é se apostatando da fé, saindo da palavra do Senhor, da direção de Deus, que é guiado por Cristo, o nosso guia espiritual, o nosso mestre espiritual, o nosso oráculo, o nosso guru, a nossa luz, por onde estamos sendo guiados nessa escuridão deste mundo de trevas, que é a mentira, em nome de Deus, que é pregada, levando muitos a se perder. Nós temos que andar guiado pela luz de Deus, que é Cristo, para não se perder com essa humanidade que desprezam a luz porque não querem deixar suas práticas, seu amor, sua satisfação, suas vidas religiosas, seus valores religiosos, seus princípios religiosos. Aí entra aquilo que Jesus disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois não aceitaram as trevas, porque suas obras eram mal, e não quiseram vir para a luz. Permaneceram na sua vida maldita, pensando que estavam na bênção, vivendo para Deus. Mas que nesta hora, a luz de Deus ilumine o seu entendimento, pois essa luz foi levada até você agora. A ministração do conteúdo de informação
do Evangelho foi levada para você. E que Deus continue abençoando vocês cada momento. Que a vida de vocês esteja sendo alimentada, edificada para a vida com Deus pelo conhecimento da palavra, ouvindo, lendo e buscando cada dia mais. Como diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados que ouvem, os que leem e os que guardam as coisas que estão escritas neste livro, porque tudo que nós precisamos conhecer, tudo que vai acontecer nesse mundo, já está revelado. Toda a revelação de Deus já foi nos dada pelo Evangelho. Não precisamos correr atrás de nenhum profeta, de nenhum homem que traga a visão, a revelação, ou nenhuma coisa de Deus que dizem que estão aí trazendo em nome de Deus. Tudo que Deus quer que a gente conheça, já foi revelado, está revelado ao nosso alcance. É a revelação escrita que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo. Toda a revelação de Deus foi trazida para nós pelo Filho. Não é por profeta nenhum, é pelo Filho que nós conhecemos o que Deus nos ensina para a nossa bem-aventurança. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz.